Segunda parte da mensagem, o pecado de Jeroboão. A mensagem que segue é a segunda e última parte da mensagem bíblica com este título, o pecado de Jeroboão. Ouça até ao fim a mensagem para completo conhecimento do tema que temos vindo a meditar. Que Deus vos abençoe. Como temos apresentado na primeira parte deste programa, este cartaz, este desenho com dois bezerros que simbolizam o pecado de Jeroboão, ou seja, a idolatria. O povo de Deus foi levado pelo rei Jeroboão a adorar os bezerros, em vez de irem a Jerusalém adorar a Deus. E a idolatria tem sido ao longo dos séculos um problema grave para o povo em todo o mundo, e para o final dos dias a idolatria continuará cada vez mais. Assista a todo o programa para ter um completo conhecimento do assunto que estamos falando. Este programa, como tem sido dito, é a segunda parte da mensagem O Pecado de Jeroboão. Glória a Deus, aleluia! Estamos na presença do Senhor mais uma vez para o exaltar. E por muitas vezes que vinhamos à presença do Senhor, elas são poucas, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor espera a adoração do seu povo a toda a hora, a todo momento, a cada dia da nossa vida, aleluia. O Senhor espera o nosso louvor, glória ao nome do Senhor. E eu digo que é bom louvar ao Senhor, é bom dar graças ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor, aleluia. A minha alma se gloria por poder exaltar e glorificar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Salvador eterno, o Deus que é bendito eternamente, o Deus Criador dos céus e da terra. Glória ao nome do Senhor. A Ele nós vamos louvar em oração e vamos pedir ao Senhor para que a sua mente seja iluminada pelo seu Santo Espírito e o servo do Senhor seja abençoado ao ministrar a santa palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, é bom estar perante Ti. Ó Senhor, na Tua presença há abundância de alegria, há paz, há descanso, há delícias perpetuamente. Ó, glória ao Teu nome. Eu estou pensando, Senhor, naquele lar da glória, aleluia, onde um dia nós vamos morar contigo para todo sempre, onde o pecado não tem entrada, meu Senhor. Ó Senhor, onde vamos viver numa harmonia celestial. Glória, glória ao Teu grande nome. Obrigado porque salvaste a minha alma e a alma do meu marido e de tantos à face da terra, Senhor. E ainda hoje estás, ó Senhor, batendo à porta de cada coração. Usa, Senhor, este programa, Senhor, para trazer muitas almas, ó Senhor, para o lar da glória. Bendito seja o Teu nome. Inspira o Teu servo, abençoa as mentes de cada um, abre os corações, glorifica-te, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que Te temem. Meu Deus, nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no vosso lar e desta vez, como sempre, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos continuar a pregar as boas novas do céu, que são sempre as melhores notícias. Esta é a segunda parte da mensagem que temos vindo a ministrar sobre o pecado de Jeroboão. E vamos começar desta forma. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De maneira que, ao ouvirmos as Santas Escrituras, elas são espírito e vida, e elas iluminam os nossos pés, o nosso caminho. Elas esclarecem as trevas
das pessoas que andam sem Deus. Portanto, toma atenção ao resto da mensagem, porque finalmente ainda falta um pouco. Dissemos que esta mensagem tem 5 aspectos e não terminamos o segundo. Mas vamos continuar e vamos dar a nossa melhor atenção para termos uma ideia daquilo que já temos falado no programa anterior, pois esta é a continuação. O assunto em questão é o pecado de Jeroboão naqueles 2 bezerros de ouro colocados, um em Dan e outro em Betel, que se chama a Casa de Deus. Em Betel e em Dan, ali estavam os 2 bezerros e o líder da nação, chamado o rei Jeroboão, servo de Salomão, levou as 10 tribos à idolatria de tal forma que as 10 tribos acabaram por ser eliminadas do povo israelita. Somente um pouco das 10 tribos de Israel se juntaram a Judá e Benjamim em Jerusalém. O resto foi esquecido na história. Foram absorvidos pelas outras nações. De maneira que o problema importante desta mensagem está naquilo que já falámos sobre a idolatria na velhice de Salomão, porquanto se tinha casado com mulheres estranhas às coisas de Deus, que Deus tinha proibido. E ele se juntou a elas com amor. E o facto é que o Senhor, por essa causa, rasgou o seu reino no tempo do ministério do seu filho Reoboão. Assim, para continuar esta mensagem, devemos ter sempre em consideração isto. Qual a razão deste problema? Foi a mistura da semente santa. A mistura da semente santa ficou idolatrada. E o Senhor tinha proibido terminantemente que isso não deveria acontecer. Mas o homem que escreveu 3 livros da Bíblia foi iludido por Satanás e na sua velhice foi adorar a idolatria das suas mulheres estranhas. Tenhamos atenção ao resto da mensagem, porquanto ela é de veras importante, porque a idolatria tenta, ou tende, melhor dito, a ser mais cada dia e de muitas e diversas formas. Não só na parte religiosa, mas noutras partes iludem o povo de Deus, ou por outra parte do povo de Deus, porque o Senhor conhece os que são seus e aquele que evoca o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Assim, dissemos as últimas palavras, o pobre do povo de Deus não tinha outra solução senão obedecer ao seu rei, lá das 10 tribos, cuja capital era Samaria. E não vemos nesta altura que houvesse reação daquelas 10 tribos, senão mais tarde um pouco destas tribos se uniram a Judá e Benjamim, e o povo ficou idolatrado e crendo no que o rei disse, e as 10 tribos desapareceram no cativeiro da Síria, para onde foram levados, para onde foram repartidos, segundo a palavra de Deus, pelo profeta Aías, que rasgou o seu vestido e deu 10 partes àquele homem chamado Jeroboão. Infelizmente, esse espírito diabólico tinha voltado ao meio do povo de Deus e não tinham aprendido a lição do sucedido vários séculos antes, quando no deserto fizeram o bezerro de ouro. Em Êxodo 32 relata que fizeram o bezerro de ouro a caminho da terra prometida e disseram as mesmas palavras: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Satanás sempre procurou que as pessoas lhe prestassem culto.
É isto verdade? Que eles proclamassem por 2 vezes: estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Este é o trabalho de Satanás, é o engano. A liderança no engano a partir dos líderes. E o povo, para obedecer ao líder, não se revoltando contra ele, vai na mesma carruagem. E se um cego guia outro cego, Jesus disse, caíram ambos na mesma cova. O facto é que este rei Jeroboão proclamou aos ouvidos do povo de Deus essas mesmas palavras. Vês aqui, teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, 1 de Reis 12 e verso 28. Quando uma nação é dirigida por governos sem o temor de Deus, Satanás toma conta desse povo e desses líderes, e a desgraça vem a caminho, como vemos em diversas partes do mundo. E como disse Jesus, reino ou casa dividida não pode subsistir. E mais tarde Jesus em Samaria disse aquilo que já dissemos no programa anterior: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4 e verso 22. E para todos nós temos que saber que não há outro Deus além de Deus se revelar em carne na pessoa de Jesus, o qual é o único Salvador do mundo e é o único caminho para Deus Pai. Atos 4:12 e João 14, verso 6. Então, infelizmente, os povos adoram o que não sabem. Infelizmente, os povos adoram o que não sabem. Adoram o pau, a pedra, o gesso, o ouro e a prata em forma de figuras que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. Mas o povo está tão iludido, tão enganado, tão possesso de Satanás, que não compreende que fala para uma coisa que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Alguém pode dizer, mas é o que eles representam. Ninguém tem autoridade no céu de ouvir as preces de seja quem for. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como escreveu Paulo a Timóteo. Portanto, infelizmente, as pessoas adoram o que não sabem. Quando isso aconteceu comigo, com a minha esposa, nós fomos libertados pela palavra do Senhor e pelo autor da palavra, que é Jesus, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E adorar é prestar culto à divindade, e as pessoas têm os bezelos, as figuras, como divinas, que Satanás lhes tem incutido na mente, e dão sua vida por essas sugestões diabólicas. Adoram o que não sabem. Vamos ao terceiro aspecto da mensagem: a perpetuidade do pecado de Jeroboão. Além do que temos vindo a ministrar, vamos continuar. E perpetuidade significa duração perpétua, ou que continua, que se propaga sempre, que dura para toda a vida, ou que transmite de geração em geração. E num certo aspecto, este pecado de Jeroboão teve a sua continuidade por muito tempo e ainda até nos nossos dias. De uma ou de outra forma, esta idolatria continua em livros, em costumes das pessoas, na venda desses ídolos, nas casas de idolatria, etc. Está sendo perpétuo a idolatria de uma ou de outra forma. E como temos dito, existe um tipo de idolatria que tem apanhado alguns cristãos que se dizem filhos de Deus e que vão aos estádios aplaudir os seus ídolos do futebol, onde se pragueja do princípio ao fim. Jesus não está ali. Desperte e peça perdão a Deus, porque Jesus não está ali. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, estão nas casas de oração, dobram os seus joelhos, clamam por misericórdia, tomam cada dia a sua cruz e não se misturam com o mundo nem com estranhos. Não vos prendeis a um jugo desigual, seja na união
do casamento, seja em comunhão, seja com quem seja. Podemos trabalhar com pessoas que não conhecem a Deus, mas não seguir os seus costumes, palavras, ações ou religião. Assim, e para termos uma ideia desta ideia satânica no povo de Deus, este pecado de Jeroboão ficou na história bíblica por muitos mais líderes que sucederam a este rei. Pelo menos 14 reis continuaram nesse pecado. Vamos meditar, ou por outra, vamos falar de algumas passagens bíblicas que nos mostram essa continuidade deste pecado de Jeroboão nas Sagradas Escrituras. São muitas as vezes que encontramos esta frase: e andou no pecado de Jeroboão, ou não se apartou do pecado de Jeroboão. 1 Reis 15, 34, o rei Baasa andou no pecado de Jeroboão. Em 1 Reis 16, verso 19, o rei Zinri andou no pecado de Jeroboão. Em 1 Reis 16, verso 26, o rei Onri andou no pecado de Jeroboão. Em 1 Reis 16, 31, o rei Acabe andou no pecado de Jeroboão, ou não se apartou. Em 1 Reis 22, verso 53, o rei Acasias andou, ou não se apartou, do pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 3, verso 3, o rei Jorão continuou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 10, verso 29, o rei Ziu andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 13, verso 3, o rei Joacás andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 13, verso 11, o rei Joás andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 14, verso 24, o rei Jeroboão II andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 15, verso 9, o rei Zacarias andou, ou não se apartou, do pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 15, verso 18, o rei Manahem andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 15, verso 24, o rei Pecaías andou no pecado de Jeroboão. Em 2 Reis 15, verso 28, o rei Remalias andou no pecado de Jeroboão. E muitas outras frases de outras pessoas que não se apartaram do pecado de Jeroboão. Assim, este pecado tem sido perpétuo nas dinastias dos reis de Israel. Infelizmente, até os reis de Judá, muitos deles pecaram e por isso também foram em cativeiro com o seu povo. Outros morreram, etc. Todos estes reis de Israel deram continuidade a este pecado de idolatria sobre o culto a Deus, mentindo às pobres ovelhas que aqueles bezerros eram os deuses que os tinham tirado da escravidão do Egito. Nos nossos dias, este espírito de mentira, de uma ou de outra forma, tem-se apoderado de muitos líderes do mundo político para enganar o povo. E o mais importante é que eles creem a mentira e sucumbem no engano de Satanás. E tudo isto por não conhecerem a verdade. Tudo isto por não lerem a Bíblia. Tudo isto por não estudarem. Tudo isto por não estarem numa casa de oração onde a igreja se congrega com temor e tremor para ouvir a verdade que liberta. O rei Salomão, como já meditamos no princípio, sucumbiu à idolatria das suas mulheres na sua velhice. Ou seja, seguia a outros deuses e deusas dessas mulheres. Satanás esperou pelo tempo oportuno para destruir este homem de Deus que escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada. Como dissemos da outra vez, Satanás esperou pelo tempo oportuno de tirar a cabeça a João Batista e terminar com o seu ministério, porque o rei se agradou da dança. João Batista perdeu a cabeça num baile. Sabia disto? De maneira que Satanás
Satanás espera pelo tempo oportuno para destruir os servos de Deus. De maneira que devemos estar com o cuidado necessário para evitar que Satanás apanhe cada um de nós, meditando nestas coisas e ficando firmes no temor do Senhor, buscando a cada dia a sua bondade, a sua misericórdia. Mas este rei Jeroboão cometia o pecado da heresia, adorando bezerros em lugar de Deus, cometendo esse pecado de 3 formas. Primeiro, escolhendo o lugar do culto. Segundo, escolhendo o modo dessa adoração, conforme lemos na primeira parte desta mensagem. Terceiro, escolhendo também os dias e o tempo dessa adoração, como nos revela o texto inicial, nos versos 31 a 33. Satanás é um imitador das coisas de Deus, traz engano ao povo do Senhor. E com esta afronta a Deus, de rei após rei, iria dar os seus frutos de destruição do seu povo no Velho Testamento. E para nós que vivemos muitos séculos depois desta trágica história do povo de Deus, precisamos ter em conta que a Escritura de Gálatas 6, verso 7 e verso 8, afirma: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. De maneira que ao sermos libertos pela verdade que liberta, que é Jesus, seguimos outro caminho, semeamos de outra forma e vamos colher na eternidade na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção ao resto da mensagem. Quarto aspecto desta meditação: o resultado do pecado de Jeroboão. Eu creio que devemos atentar para as sementes que Deus criou para nosso sustento e ter o cuidado de não ingerir nenhum produto contaminado ou venenoso. O facto é que o mundo jaz no maligno, alimentando-se de comida venenosa que Satanás todos os dias impinge ao povo que não conhece este livro sagrado. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é preciso arranjar maneira de a conhecer. E só podemos conhecer a verdade quando lemos, quando meditamos, quando somos ensinados na palavra de Deus para não irmos por caminhos errados. Então seremos libertados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Somos libertados do engano de Satanás, somos libertados deste mundo e daquilo que o mundo tem. Conforme diz a palavra, este é um dos problemas mais difíceis de resolver naqueles que se convertem. É aquilo que escreveu João nestas palavras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é aqui, este é um dos assuntos mais importantes na vida daqueles que se querem converter a Deus. Porque deixando este pobre mundo, deixam também o futebol e outras coisas do género, que é a idolatria. Então, seguimos outro caminho com uma cruz. Não é uma cruz de madeira, mas uma cruz de obediência. Não é isso que disse Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estes são 3 passos importantes que o Senhor fala a ti e a mim, para deixarmos este mundo de pecado, fazermos a sua vontade e um dia estarmos na glória do céu, louvando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro de momentos nós estamos voltando. Uma pequena mas grande palavra de Deus encontra-se no Novo Testamento. 1 João 5 e verso 21 afirma: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus amados, para quem não assistiu à primeira parte deste programa, eu lembro aqui que o nosso texto inicial se encontra em 1 de Reis, no Velho Testamento, no capítulo 12, verso 25 ao verso 33, que cada um de nós pode ler em sua casa, na célebre história bíblica do pecado de Jeroboão, colocando 2 bezerros, um em Dan e o outro em Betel. Em Betel. E as 10 tribos foram obrigadas, digamos assim, pelo rei Jeroboão a crer e a adorar naqueles bezerros que eram, dizia ele, os deuses que os tiraram da terra do Egito. Isto é, no passado, porque agora estavam noutra situação, passado muitos séculos depois. Entretanto, como ia falando, acerca da comida que a gente ingere, não deve ser venenosa, porque ela mata o nosso corpo. Da mesma forma, há uma comida espiritual que também mata, nos separa de Deus. E precisamos saber aonde nos alimentamos espiritualmente. O facto é que o mundo jaz no maligno, conforme ia falando, alimentando-se de comida venenosa que Satanás traz todos os dias. O mundo está cheio de heresias, cheio de idolatria, de falsas doutrinas, de falsos mestres que, como Jeroboão, alimentam um mundo cego e surdo, que não ouvem a palavra de Deus. E a sementeira, seja ela qual for, também terá, infalivelmente, a sua colheita. E este pecado contínuo de Israel tinha que dar o seu fruto, despertando a ira de Deus sobre o seu próprio povo. Despertando a ira de Deus sobre o seu próprio povo. E a história bíblica revela que por esta causa este reino de Israel desapareceu. Lembramos-nos que Israel ficou dividido de Judá e Benjamim. Este reino de Israel, cuja capital era Samaria, desapareceu. Ficou somente o reino do sul, ou seja, Judá, em Jerusalém. Esta destruição deste reino encontra-se em 2 de Reis 17, verso 1 ao verso 24, no tempo do rei Oseias. Diz o verso 2 que este rei fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o verso 3 afirma que os reis da Assíria achou neste rei conspiração e o aprisionou na casa do cárcere. E o verso número 5 e 6 diz que os reis da Assíria subiram contra toda aquela terra e veio a Samaria e transportou Israel para a Assíria em várias cidades dos Medos. Quando falamos da Assíria, é um povo diferente do povo da Síria. De maneira que estes reis eram do outro lado, da Mesopotâmia, da Babilônia, daquilo que hoje é Iraque e parte do Irão e etc. De maneira que estes reis dos Medos levaram as 10 tribos em cativeiro para a sua terra. Enquanto Israel estava na sua terra, diz o verso número 15, que eles rejeitaram os estatutos e os concertos de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é como que voltar completamente as costas a Deus. Eles rejeitaram os concertos, rejeitaram os estatutos. E no verso 16 afirma que deixaram todos os mandamentos do Senhor e fizeram imagens de fundição.
2 bezerros, fizeram o ídolo do bosque e se prostraram perante o exército dos céus. Parece incrível, mas isto está escrito. O povo de Deus não reagiu ao problema de Jeroboão, que teve medo que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus e depois se juntasse ao rei de Judá. Isto é o que faz Satanás. Mas não houve reação. Pelo contrário, os mandamentos e os estatutos e tudo o que era de Deus foi esquecido. E o Senhor diz, se vós me buscardes, vós me achareis. Mas se vós me deixares, eu vos deixarei. E Deus deixou Israel, aquelas 10 tribos, deixou-os por completo. E eles foram em cativeiro e desapareceram no reino dos Medos, por ali fora. Ficaram apenas alguns, como já temos dito, que vieram e juntaram-se em Jerusalém, a Judá. No verso 17 diz que até fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. É isto que faz Satanás. Quando a pessoa está suja, ele continua sujando. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que está limpo, limpe-se. E graças a Deus que o sangue de Cristo tem poder de limpeza. A palavra de Deus tem poder de regeneração. Mas eles rejeitaram. Não há coisa pior do que rejeitar aquele que nos deu a vida. Não há coisa pior que rejeitar o autor da criação e a sua palavra. E isto tinha que dar o seu fruto. Até os filhos passaram pelo fogo, à idolatria. No verso número 18 chegou o fim das 10 tribos de Israel. Assim diz este verso número 18. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. E como dissemos no princípio do outro programa, também a tribo de Judá foi 70 anos em cativeiro para a Babilônia, para aprender a lição de que com Deus não se pode brincar. O povo de Deus é separado para servir a Deus. É um povo especial, é zeloso, é de boas obras e deve-se manter em comunhão todos os dias da nossa vida, porque nunca sabemos qual é o dia que o Senhor nos chama. E estas coisas estão escritas para o nosso aviso e para o nosso ensino. Portanto, a sementeira tinha que dar o seu fruto. E o Senhor abandonou Israel por completo. E no verso número 20 a 23 afirma, pelo que o Senhor sujeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos seus despojadores, até que os tirou da sua presença. Porque rasgou Israel da casa de David, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que tinha feito, nunca se apartou deles. Nunca se apartou deles. As pessoas podem se arrepender, se verem que estão errados, lembrar-se da palavra de Deus, o que estou fazendo é errado. Pode cair em si mesmo, como se usa falar em gíria popular, e deixar tal caminho e buscar a misericórdia do Senhor, mas isso não aconteceu. Tal foi o pecado de Jeroboão, que incutiu na mente das pessoas que os deuses de Israel eram aqueles 2 bezerros que deviam ser adorados. Como temos falado, o Senhor disse à mulher de Samaria, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não coisas palpáveis, não coisas que têm olhos e não veem, boca e não falam. Imagens de escultura, pessoas que põem flores, que andam com elas às costas em procissão. E a Bíblia Sagrada diz, nada sabem aqueles que conduzem as suas imagens em procissão. Nada sabem. O que é que nada sabe? Sabe que Deus usa algumas palavras na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e uma delas é de brutos.
e bruto quer dizer estúpido, não seja um deles. Adora Deus, busca Deus, procura o seu perdão. Porque quando nós ouvimos a palavra, como iniciamos este estudo, conhecereis a verdade, na segunda parte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Deus. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado para a Assíria, até ao dia de hoje. E a terra daquelas 10 tribos foi povoada pelo povo assírio, diz o verso 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cutá, e de Ava, e de Amate, e de Sepharvaim. E a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Aquele rei da Síria transportou as 10 tribos para a sua terra, e da sua terra mandou o povo para povoar a Síria os terrenos de Israel, para povoar a Israel os terrenos que pertenciam a Israel. Israel foi tirado da sua terra e os inimigos tomaram conta dela. Deus se apartou do seu povo, porque não há coisa pior que as pessoas façam, que é voltar as costas a Deus. Assim, esta é a triste história do povo de Israel, e assim desapareceram na história as 10 tribos de Israel por causa do pecado de Jeroboão, e se afirma que foram absorvidos pelas outras nações. Eu creio, entretanto, que alguns de todas as tribos de Israel continuaram a ir a Jerusalém adorar a Deus e se juntaram a Judá, conforme temos vindo a falar. Mas a Bíblia Sagrada deixa transparecer isso. O facto é que em 2 de Crônicas 11, verso 13 ao verso 17, afirma que os sacerdotes do Senhor, que Jeroboão lançou fora, e de todas as tribos de Israel, vieram a Jerusalém. Diga, sacerdotes do Senhor, porque Jeroboão fez os seus próprios sacerdotes para fazer os seus sacrifícios. Mas eu vou repetir, a 2 de Crônicas 11, 13 a 17 afirma que os sacerdotes do Senhor, que Jeroboão lançou fora, e de todas as tribos de Israel, portanto, houve um determinado número de povo das tribos de Israel, de todas as tribos, e vieram para Jerusalém. Então diz, e de todas as tribos de Israel vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, não seguiram os bezerros, nem os conselhos do rei. Portanto, se juntaram à tribo de Judá, e este continuou sendo o Israel que existe em nossos dias. E o facto é que, além do apóstolo São Paulo dizer que pertencia à tribo de Benjamim, e que quando Elias disse a Deus que só ele tinha ficado, e o Senhor lhe disse que tinha reservado para ele 7.000 varões que não dobraram o joelho a Baal, como diz em Romanos 11, verso 1 ao verso 5, no verso 26, Paulo diz que todo o Israel será salvo. De maneira que o Israel atual e o Israel do fim, no tempo da grande tribulação, não é apenas Judá, porque estão ali todas as tribos, porque, segundo o que temos lido, diversos sacerdotes, os sacerdotes do Senhor e diverso povo de todas as tribos se juntaram a Judá. Em Oséias 1, verso 11, diz estas palavras: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregaram e constituíram uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Hoje, atualmente, nós temos não Judá nem Benjamim, temos todas as tribos com o nome de Israel no seu lugar, depois de 1878 anos de cativeiro. E tudo isto porque rejeitaram o seu Messias.
veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os outros tinham rejeitado a palavra, tinham rejeitado a Deus. Agora Deus vinha revelado em carne, mas eles não queriam que Deus se revelasse em carne, como ainda hoje não creem, o Israel nacional. E isso custou-lhes este cativeiro de quase 2000 anos. Porque o Messias, na própria Bíblia que eles tinham, falava de um Messias sofredor. Mas eles queriam um rei com uma espada que os livrasse dos romanos. Não foi para isso que Jesus Cristo veio. Veio para salvar Israel e disse que tinham outras ovelhas que também lhe convinha agregar essas, que era o povo gentio. E enquanto uns o rejeitaram, os outros o aceitaram. E diz a Bíblia, em João 1 e verso 11, que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim, graças a Deus, o Senhor formou a sua igreja com os seus apóstolos e chegamos a este ano de 2019 com Israel no seu lugar desde 1948 e esperamos que o Messias deles e o nosso Messias venha buscar a sua igreja. Porque queremos que o Senhor virá antes da grande tribulação, como temos vindo a falar. Porque está escrito que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Porque o Senhor tem-nos comprado com o poder do seu sangue. E ao toque da última trombeta, o Senhor virá buscar aos céus. No arrebatamento iremos ter com Ele. Mortos ressuscitarão, vivos serão transformados em encontrar o Senhor nos ares. Mas quando Ele voltar para a terra, todo o olho vai ver o que não aconteceu, senão com aqueles que foram arrebatados 7 anos antes. Porque é que nós queremos assim? Porque assim está escrito. E damos graças a Deus que a trombeta de Deus não é a 7ª trombeta dos anjos. Eu creio que os ministros que falam que a trombeta de Deus é a 7ª trombeta devem voltar a ler o que lá está escrito. E tocou o anjo, o 7º anjo, a sua trombeta. Não é a trombeta de Deus, são as trombetas dos anjos. Porque poderão haver mais que 2, mas eu pelo menos encontro 2, a primeira e a segunda. É natural que haja uma terceira. Mas creio que a primeira foi no tempo de Moisés, lá no monte. E o povo fugia porque ouvia o sonido da trombeta, mas a segunda é a trombeta de Deus. Ao toque da última trombeta de Deus, o povo ressuscitará e os vivos serão transformados e levados para o céu. E creio, sim, eu creio, que o anticristo não se pode manifestar enquanto a igreja está na terra com o Espírito Santo. O Espírito de Deus e a igreja é aquela entidade, digamos assim, que resiste à vinda do anticristo, mas em saindo da terra, ele aparecerá como homem de paz para governar o mundo que ficou num caos horrível com o arrebatamento da igreja. Vocês podem ver os nossos programas sobre esses assuntos e ficarem elucidados. Assim, eu creio que se compreendemos esta mensagem bíblica, nós faremos um exame à nossa consciência e procuramos saber se à luz das Santas Escrituras, se a nossa vida tem paz com Deus, ou se estamos sujeitos ou sujeitados, como o Senhor nos informa, a um homem, a um líder, e rejeitados pelo Senhor. Porque quando as pessoas estão sujeitas aos líderes, estão rejeitando a Deus. A menos que esses líderes sejam, como deixe-me dizer, como o presidente Trump, que tem uma chamada de Deus para orientar esta pátria e protegendo o cristianismo e protegendo Israel. E diz abertamente, e graças a Deus Nosso Senhor, pelos factos ocorridos no magistério deste homem,
Sr. Trump da América, temos uma vida totalmente diferente daquelas dos presidentes anteriores. Este homem tem feito o que nunca nenhum presidente tem feito em tão pouco tempo. De maneira que o líder das 10 tribos de Israel levou as 10 tribos à destruição, porque era um líder idólatra. Mas graças a Deus por aqueles que temem ao Senhor. De maneira que o pecado de Jeroboão é uma lição para ponderarmos se estamos também nessa situação de idolatria cultuada por este mundo e fora da graça de Deus. Quinto aspecto da mensagem: o desastre dos líderes do mundo sem o temor de Deus. Como nos narra esta mensagem, a maior parte dos líderes do povo de Deus eram idólatras e adoravam e serviam a deuses e deusas. E Deus castigava a nação por essa causa. E Jeroboão recebeu de Deus essa repreensão em 1 de Reis 14, verso 7 ao verso 11, que passamos a ler. Assim diz a palavra de Deus: vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti te dei, e tu não fostes como o meu servo David, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizestes outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me à ira. Diga, fizestes imagens de fundição para provocar-me à ira. Assim estão todos aqueles que as fazem nestes dias. Têm uma maldição atrás deles. Tornam-se semelhantes a eles os que as fazem e todos os que neles confiam, como diz o Salmo 115. E me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem até ao menino, tanto encerrado como desamparado em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Você gostaria de estar nesta situação? Quem morrer Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as cidades do céu o comerão, porque o Senhor o disse. O último verso diz: quem morrer a Jeroboão, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Você gostaria de estar nesta situação, destas maldições? Procura a misericórdia de Deus, porque há líderes que lideram as nações à destruição. Há outros líderes que são benignos e tementes ao Senhor, e a nação é abençoada por essa causa. De maneira que este é o quinto aspecto desta mensagem. Como nos narra esta mensagem, a maior parte dos líderes do povo de Deus eram idólatras, conforme temos vindo a falar, não se apartaram do pecado de Jeroboão. Infelizmente, as pessoas, em vez de copiar o que é bom, copiam o que é mau. Eram idólatras e adoravam e serviam a deuses e deusas, e Deus castigava a nação por essa causa. E Jeroboão recebeu de Deus esta repreensão que temos vindo a falar. Tudo começou com o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, a que Deus apareceu 2 vezes. Creio ser importante meditar na vida deste homem, porque apesar de ser o mais sábio, caiu nas garras do diabo, arrastando consigo uma série de outros reis que precederam, e por fim a destruição das 10 nações.
E para finalizar este assunto faremos algumas perguntas. Como vemos nós, à luz das Santas Escrituras, os líderes políticos destes dias? Jezabel e Acabe foram maus políticos que governaram o povo de Deus, porque Acabe se misturou com uma mulher estranha aos concertos de Deus e perverteu-lhe o coração. Salomão, o homem mais sábio, as mulheres lhe perverteram o coração e ficou idólatra. Satanás sabe qual é o dia, qual é o tempo em que as pessoas são propícias a cair nos seus laços, nas suas garras. Acorde para as passagens bíblicas que estamos falando, porque o Senhor quer dar libertação àqueles que têm caído na lama do pecado deste mundo. Como estão eles governando as nações? Como consentem os povos que esses líderes continuem lutando contra Deus com suas leis contrárias à palavra do Senhor? Como o aborto, a legalização de drogas, etc. Entretanto, Deus também pede contas aos eleitores. Quem é que elege os reis estes dias? Não são os povos. Infelizmente, eles têm uma chamada política de que as pessoas são eleitas pela maior parte. Às vezes a maior parte pode estar errada, ou pode estar certa. Serão a maior parte baseados na palavra e no temor do Senhor para consentirem nesses líderes? Queremos que este último líder da América, chamado Presidente Trump, foi eleito segundo os que temiam ao Senhor. E damos graças a Deus por este homem que reconheceu que Israel deve ser protegido e o cristianismo também, e Deus abençoa por essa causa, porque o Senhor diz lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, de Êxodo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou ler para vocês, porque quando lemos ficamos mais seguros daquilo que estamos falando. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, em verso número 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Diga: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. De maneira que este homem, Presidente da América, tem compreendido estas palavras, que em ajudando Israel, a sua nação terá forçosamente, segundo a palavra de Deus, de ser abençoada. Isso é o que está acontecendo neste ano ainda, de 2019. Esperamos que ele volte a ganhar as eleições em 2020. Oramos por ele ao Senhor e pela sua família, de maneira que estes homens que são tementes ao Senhor lideram o povo no temor do Senhor. Isto nós encontramos. E aqueles que não temem ao Senhor, como Jeroboão, levam o povo à destruição. De maneira que devemos também escolher os nossos líderes. São eles homens de Deus ou servos de Satanás?
A democracia parece ser, no mundo político, o melhor sistema de governação, mas também é a melhor arma de Satanás para corromper o mundo, porque tudo o que é mau tem que fazer parte dessa democracia. Quem é que disser nisto? Fazemos nós parte da democracia ou da teocracia? Fazemos nós parte da democracia ou da teocracia? Ninguém vai para o céu com rótulos de democracia. Somente vão para o céu os seguidores da teocracia, com letras grandes. Sabe quem são os seguidores da teocracia? São os tementes a Deus. São os filhos de Deus. São a igreja dos redimidos. São o pequeno rebanho de Lucas 12:32. Muitos dos líderes das nações estão idolatrados e corrompidos com o poder, e muitas nações ficam destruídas por essa causa. E o povo também tem culpa. Tem culpa porque foram eles que os elegeram. E também sofrem. O rei Jeroboão sofreu e o povo foi destruído. Tudo o que o homem semear, isso mesmo se fará. E este livro sagrado é o livro das condições divinas. Se vós me buscardes, vós me achareis. Se vós me deixares, eu vos deixarei. O facto é que existem dois tipos de povos no mundo e cada povo tem o seu Senhor. E cada um de nós precisa saber a qual dos dois pertencemos. E Jesus é o líder da igreja, mas Satanás é o líder do mundo. A qual dos dois estamos seguindo? O mundo jaz no maligno, conforme está escrito em 1 de João. De maneira que precisamos saber quem é o nosso líder. E Cristo é a cabeça do seu rebanho. Se o seguirmos, estaremos salvos e protegidos, e o resto do mundo está perdido. Muita idolatria destes dias vem em forma, como disse, de ídolos de futebol, cinema, líderes religiosos, etc. Entretanto, em 2 Timóteo 2, verso 19, afirma: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Aparte-se. Aparte-se enquanto tem tempo. E além de tudo também vem aí o tempo que Deus porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. De maneira que o melhor é pertencer a Jesus. Precisamos de andar direitinhos com Deus e ficar sempre ao seu lado, pertencendo ao seu rebanho. 1 João 5, verso 19, afirma: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Dois povos, a qual deles pertencemos? Ao pequeno rebanho de Lucas 12:32, àqueles que tomam a sua cruz, que se negam e vêm após Jesus, àqueles que se apartam da iniquidade, ou andamos por este mundo amando o que no mundo há e o que o mundo tem? E Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, verso 14. Você conhece quem é Jesus para ser sua ovelha? Tem ouvido falar dele? Ou conhece quem é Jesus? Deus continua procurando as ovelhas perdidas e Cristo deu a sua vida por elas. Nós estamos terminando esta mensagem. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É você uma pessoa salva? Ou é uma pessoa idolatrada, que precisa de conhecer as palavras com que eu comecei esta segunda mensagem? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus é essa verdade. O Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Há união íntima, há um conhecimento das ovelhas acerca do seu pastor. E o seu pastor conhece quem são as suas ovelhas. E quando nós conhecemos e somos cristãos, apartemo-nos da iniquidade. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. A qual povo pertencemos? Que esta lição do Velho Testamento, com repercussões eternas que ainda não terminaram, sirva para nós nos debruçarmos sobre este assunto. Porque o resultado deste rei e da sua família foi maldição sobre maldição sobre maldição. Aquele que morrer em casa, os cães o comerão. Os que morrer no campo, as árvores o comerão. Não se pode brincar com Deus, nem com a sua palavra. Temos terminado este assunto e que o Senhor vos abençoe. E se algum coração quer fazer paz com Deus, faça esta oração comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Segundo a tua palavra, eu também sou idólatra. Eu preciso de misericórdia e de libertação. Eu tenho compreendido que Nosso Senhor morreu no Calvário para salvar todos os pecadores. E eu sou um deles, Senhor, que preciso de ser perdoado. E eu peço perdão dos meus pecados a Deus. Eu peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro e que o poder do sangue de Jesus me purifique de todo o meu pecado. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus vivo que, vindo a este mundo em carne, morreu para me salvar, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai ao terceiro dia. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, no lugar onde habita, procurar uma igreja onde se ministra o novo nascimento espiritual e procurar a misericórdia do Senhor e dar publicamente o seu coração a Jesus. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.